A gente recebe arquiteto, recebe técnico de patrimônio cultural, historiador, muita gente que faz esse contraste histórico também, né? Que lembra da Pampulha Velha, que agora a gente tem que falar dela, e não era uma coisa que se falava na época. Tem que resgatar o antes, não pode falar só do patrimônio. Tem que lembrar que aqui também tinham pessoas que foram desabrigadas, relocadas em outra região, para poder construir os equipamentos. O patrimônio cultural, para mim, ele tem a ver com a memória, com a afetividade, ele tem a ver com os modos de fazer, com os objetos, né, com as construções, mas ele é muito mais que isso, porque ele carrega consigo o simbolismo, né, a representatividade de uma cidade, de uma população. Patrimônio cultural, para mim, eu acho que Ouro Preto todo, né? As igrejas, as casas antigas, os museus, eu acho que é isso. O patrimônio histórico para mim é um conjunto, né? É um conjunto de coisas, de prédios, de história, toda a forma de arquitetura, a forma artística, né? As questões, as manifestações culturais, né? Tudo isso é patrimônio histórico. Uns são materiais e outros imateriais. O maior patrimônio de Minas é o Casario. É o Casario com as suas igrejas centenárias. Esse é o maior patrimônio que nós temos. E acho que a coisa mais importante também é o respeito ao legado que nos foi deixado aqui no século XVIII. Eu devia ter pensado um pouquinho mais sobre o que é patrimônio, mas vamos lá de improviso. Eu acho que tudo aquilo que por herança cultural foi tombado para que fosse preservado ou para o país ou para toda a humanidade. Patrimônio cultural, para mim, quando se fala da palavra patrimônio, para mim é tudo aquilo que tem pertencimento para a população. Então, para mim, patrimônio cultural, né? É tudo que é aquilo que você assim preserva, né? Coisas antigas, casa, monumento, ruas, né? Costume mesmo das pessoas. Para mim é isso. Patrimônio histórico cultural, né? A princípio seria uma coisa simples, né? Que é a história, né? A própria história já é um patrimônio, é um bem de todos, né? A cultura é tudo que a gente produz, né? Então, uma coisa é sinônimo da outra, né? Mas como eu sou de Ouro Preto, né? E a gente lida, né, com esse tema aí no dia a dia, então a gente vê várias facetas, né, do que isso pode representar, né? Para muitas pessoas, né, patrimônio é só aquilo que é físico, material, né? No caso, a arquitetura, as construções religiosas e coisas que tais, né? Agora, no sentimento, né, pessoal, né, a gente entende que o patrimônio é uma coisa que transcende a matéria, né? Está muito mais ligado a questões talvez até emocionais, né? Daí a valorização da cultura em cima disso, que é um sentimento que cada um vai ter. Isso vai ser coletivizado na sociedade, né? Naquela comunidade. E a ideia do patrimônio também traz, né, a ideia da herança, embutido na herança a ideia de preservação, né, para as futuras gerações. Então o patrimônio é uma coisa que transcende o agora, né? É uma linha condutora do tempo de pertencimento de todo mundo, até de quem não entende ou não sente ou não dá valor para isso, né? Então é de grande importância, né, o entendimento do que é o patrimônio, a cultura, né, e a história. O velho do turismo, na verdade, é um turismo que não está nem aí para o patrimônio.
Algum outro sim, mas a maioria vai lá para sentar em bar, comer, beber, tem belas pousadas milionárias, né? Aqui é uma cidade que ela continuou viva, mesmo com essa transferência da capital de Belo Horizonte, daqui para Belo Horizonte no final do século XIX, né? No final do século XIX, a cidade continuou viva porque ela era um polo estudantil. Então você tinha já em funcionamento a Escola de Minas, a Escola de Farmácia, um Liceu de Artes e Ofícios e um seminário. Então você tinha essa vida estudantil ainda acontecendo na cidade, apesar dos serviços públicos do Estado terem sido transferidos para Belo Horizonte. Então, a ideia da preservação, ela não ela passa a ser pensada a partir do lugar, a partir de Ouro Preto, em articulação com o poder público do Estado em Belo Horizonte. Ou seja, 30 anos depois da mudança da capital, 30 anos depois da renovação da República, há uma espécie teria havido uma espécie de conciliação, né, em torno da ideia de que era possível preservar o Rio. E isso antes dessa ideia ser encantada pelo pessoal do Rio de Janeiro, pelo pessoal de São Paulo, né, uma coisa local. Não um negócio assim, como muitas vezes é contado aí pelo pessoal do IFAM, né, principalmente a turma ligada ao IFAM, tende a contar a história assim, os modernistas pegaram trem, vieram visitar Minas, descobriram isso e daí vem a ideia de preservar e aí vem a ideia de organizar a preservação, vem aqueles tempos heróicos. No final dos anos 20, início dos anos 30, o prefeito da cidade, no início dos anos 20, depois da Revolução de 30, o prefeito da cidade, que se chamava João Veloso, tinha participado das comemorações lá em 1912, ele baixa um decreto dizendo, olha, todas as construções novas têm que seguir aquele estilo colonial. Isso é uma decisão local. E é uma decisão que visa claramente, você olha assim, faz uma crítica dessa proposta, você vê que era preservar uma paisagem. Tá? Uma paisagem local. Quando se decide, né, em 33, Ouro Preto é considerado um monumento nacional. Ouro Preto como todo. Né? Isso já coloca a ideia do conjunto e da paisagem de uma forma imbricada. Não dá para você pensar uma coisa distinta da outra. E quando veio o tombamento formal, que é depois de 37, né, ela já era considerada patrimônio nacional. Aí depois de 37 ela é tombada. A Casa dos Contos é uma arquitetura colonial grandiosa, em frente uma morada, e o que a gente chama de colonioso, que segue as orientações da instituição, com a carinha colonial. E você tem o cinema hoje, que era o Liceu de Artes e Ofícios, também foi alejado, e aquele projeto, que é um projeto, vou falar que é híbrido, porque ele não é nada em termos arquitetônicos, era um valioso exemplar da arquitetura eclética. Então, a gente chama ali que ele é um polo que ele dá perfeitamente essas alterações arquitetônicas, você consegue perceber com muita clareza o que ponto que foi feito isso. É mais difícil fazer a manutenção da edificação quando ela ainda é em pau a pique, né? Eu não posso negar isso. É difícil você encontrar o profissional que vai fazer a conservação desses elementos, é mais difícil, mas a gente também tem que usar o bom senso para poder fazer
lógico que numa restauração, num prédio com tombamento isolado, a manutenção do sistema construtivo original é uma premissa, né? Num prédio residencial, vai se tentar trabalhar com bom senso e a negociação com o profissional responsável técnico pelo projeto e o próprio proprietário. Qual o papel nosso como arquitetos, de preservar o patrimônio? E o que é a boa arquitetura? Quando ela está no seu tempo, quando ela é verdadeira no seu tempo, com as técnicas do seu tempo, quando ela identifica uma história, quando ela identifica uma vida, uma forma de viver, onde a gente vai poder conhecer essa cultura. É o projeto do seu tempo, projeto criativo, com as características, com os materiais do seu tempo, a boa arquitetura, capacidade projetual, exercício de projeto. É fácil? Não é. Fazer arquitetura, todos vocês sabem, já sabem, né? A complexidade que é o nosso curso. Eu tento dar pinceladas, as pinceladas vai para a esquerda, para a direita, para baixo, para cima, e de repente, quando a tinta vai começando a secar, aí eu consigo dar as formas e ter uma ideia de... Uma das minhas preocupações no meu trabalho não é mostrar a arquitetura só. A minha preocupação é de mostrar um pouco da atmosfera. Se der para você respirar um pouquinho no quadro aí, pode ficar à vontade. Porque essa é a minha vontade, entendeu? Eu sempre deixo as pessoas acompanhadas, porque eu acho que ficar sozinho é muito ruim.